Hoje eu vou falar de casamento, missão e propósito. É disso que eu quero falar, que é um dos grandes desafios para os dias de hoje. Casamento, missão e propósito. Aproveitando o lançamento da nossa campanha de missões, eu quero falar de um casal muito importante da Bíblia, mas pouquíssimo falados, e até pouca gente conhece a história deles, ou leu já a história deles. Eu quero falar de Priscila e Áquila, cuja história passa no Novo Testamento, fazem parte do ministério do apóstolo Paulo, foram parte da igreja primitiva. Na verdade, o evangelho só chegou até você e a mim, porque eles cooperaram com isso, porque eles ajudaram a espalhar o evangelho na Europa, e chegou primeiro na Europa para depois chegar ao Brasil. Portanto, você e eu deveríamos agradecer Priscila e Áquila, que foram instrumentos de Deus para derramar a palavra de Deus em outras famílias, e que derramaram em outras famílias e chegou até você e até mim. Isso é uma bênção. Apesar de uma história não muito falada, é uma história inspiradora que começa no livro de Atos, capítulo 18. Então eu quero começar lendo Atos 18, de 1 a 3, que é onde começa a história de Priscila e Áquila, que foram companheiros do apóstolo Paulo, que é sem dúvida o maior evangelista do Novo Testamento, que mais cooperou, pregou, escreveu cartas no Novo Testamento. Então a história deles se interligam. Então vamos ler Atos 18, de 1 a 3, para começar nossa mensagem: casamento, missão e propósito. Diz a Bíblia: depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los, e uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Aqui começa a história desse casal, Priscila e Áquila. Eles encontram Paulo, como você viu aqui, numa região da Europa, porque eles tinham sido expulsos de Roma, quando o imperador, no ano 52 da nossa era, o imperador Cláudio expulsou todos os judeus que moravam lá. Então ele sai da Itália, vai encontrar Paulo na região que hoje pertence à Grécia, e ali eles se conhecem, e ali esse casal também vai conhecer o evangelho. E tem uma coisa muito linda na Bíblia, que a Bíblia vai sempre ligar a história de Deus com a história de famílias. Deus não apenas começou o mundo com um casal, mas por toda a Bíblia a história de Deus está ligada à história de famílias. Como disse Martinho Lutero, um dos pais da reforma protestante, a família é a fonte da prosperidade e da desgraça dos povos. Sim, tanto a prosperidade quanto a desgraça de um povo, de uma cidade, de uma vila, está ligada à família. Ou a família é canal de bênção, prosperidade e transformação, ou através dela ela será canal de desgraça, destruição e perdição. E nesse caso, o texto que nós lemos vai falar desse casal que é citado 6 vezes no Novo Testamento. Mas quando a gente olha para a história desse casal, eles não construíram apenas uma vida juntos. Eles construíram a igreja primitiva juntos. A igreja primitiva é a primeira igreja. A primeira igreja que existiu passou pela história da família desse casal. Eles são cooperadores ativos do apóstolo Paulo. E Paulo, o apóstolo do Novo Testamento, vai destacar a importância que eles tiveram no primeiro século, na igreja dos primeiros 100 anos, quando não tinha denominação, não tinha separação, era uma única igreja. Esse casal foi muito importante na construção dessa igreja. E quando eu vou falar de casamento, missão e propósito hoje, não vou falar apenas para casais, mas também para solteiros, para quem está aguardando, buscando construir seu casamento, para quem sabe está namorando, para quem está noivo, para quem já é casado, para quem viveu um divórcio, precisa reconstruir a vida, ou é viúvo, não importa, porque a palavra não é focada apenas em questões de casamento, mas naquilo que Deus
inseriu no casamento que muitas vezes nós nos esquecemos. Então, hoje aqui não é um encontro de casais, que eu vou falar sobre algumas coisas de casamento, como a gente tem tantos que nós organizamos e fazemos, mas é falar da essência do casamento, porque boa parte dos casamentos que estão terminando, não estão terminando porque acabou só dinheiro ou alguma coisa, mas porque não tem propósito, porque não tem missão, porque estão perdidos em si mesmos. Então a ideia é voltar a essa essência. E eu aproveito para falar disso numa semana que no Brasil e no mundo todo estão falando de 2 casamentos. Não sei se você lembra disso, prestou atenção. Quem sabe aqui do que eu estou falando? Estão falando de 2 casamentos essa semana no Brasil e no mundo todo. Um só aqui no Brasil. O assunto mais falado da internet essa semana no Brasil é a separação da Virgínia e do Zé Felipe. É o assunto mais falado no Brasil, sabia? Número 1 mais falado do Brasil é esse assunto. O segundo assunto mais falado no mundo também veio de um casamento. Não sei se você viu esse vídeo, mas é do casamento do presidente da França, o Macron. Não sei se você viu esse vídeo. Se você não viu, eu trouxe um videozinho de uns 20 segundos, só para tu ver. Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, aí eu já começo a falar da minha palavra. Quem não viu? O presidente da França estava chegando no Vietnã. Olha lá. E antes de sair do avião, eles não sabiam que a porta estava aberta. A esposa dele fez um carinho no presidente da França. Depois eles desceram assim, ó. Dá uma olhada. Dá uma olhada na reação do pessoal que está abrindo as portas do avião presidencial. Volta o vídeo para mim aí, põe de novo. Ó a japonesinha, ó lá como ela volta. Ó a cara dela agora, ó. Descendo, ó. É japonesa não, que ela é vietnamita, né? Não é japonesa, é vietnamita. E o presidente da França acabou de chegar no Vietnã, já abriram a porta do avião e não sei o que estava acontecendo ali dentro, mas não estava bom não o clima, é ou não é? Depois os representantes da presidência da França disseram que era um carinho que a esposa estava fazendo no marido dela, numa brincadeirinha. Aliás, o casamento do presidente Macron é algo muito comentado no mundo todo, não sei se você sabe, porque ele é 40 anos mais novo do que sua esposa. Sim, ela tem 70 e tralalá, e ele tem 30 anos, quase 40 anos mais novo. Ela tem 71, se não me falha a memória, e ele tem 40 e pouquinho, mais de 30, eles têm de diferença, né? Se conheceram bem, ela era professora dele, e ele teve um caso com a professora e se casou com ela, e teve essa tretinha pública aí, que passou no mundo todo na era da internet, que não dá para bobear, né? Mas que mostra aí 2 casamentos dessa semana, e que tem muito a ver com a palavra que eu quero compartilhar com você hoje. Por quê? Porque nós vamos ler alguns textos de Priscila e Áquila, onde eu quero compartilhar 3 princípios para você construir um casamento e uma família sólida e saudável. Essa é a minha palavra hoje. Princípios voltados à palavra de Deus. Eu quero voltar à Bíblia, à palavra, à base da família, e olharmos, e isso tem muito a ver. Nenhum casamento é perfeito. Você vê aí a exposição do casamento do presidente da França. Você também vê que também direto a nossa primeira dama também está na internet aí, nas páginas. Você vê que também está. E aí tivemos esse término de casamento, e que é tão popular no Brasil hoje, e essa visão de normalização do divórcio que a gente tem também no Brasil. A gente está se divorciando, mas está tudo bem. Se tivesse tudo bem, não estava divorciando. Está tudo bem, como se o divórcio fosse uma coisa boa. Já percebeu isso? É o tempo que a gente vive, a normalização do divórcio, como se divórcio fosse uma coisa boa. Então divorciou, separou, foi cada um para o lado. Mas a gente diz, pelos nossos filhos, eles dizem, pelos nossos filhos nós vamos fazer, está sendo um bom divórcio. Quem diz que pode existir bom divórcio?
Se você não sabe, os especialistas em saúde emocional, psiquiatras, psicólogos, comparam o dano do divórcio na vida de uma criança igual à morte de um dos pais. O divórcio na vida de uma criança é tão destrutivo quanto a morte, como o luto na vida de uma criança. Segundo os especialistas, segundo a ciência, não sou eu, os especialistas em saúde humana, para mostrar para nós como é danoso. Então não existe um divórcio bom, que deu certo, que é top, que está maravilhoso, que separou, mas está tudo bem. Não existe, porque ele traz feridas, ele traz danos, ele afeta a família como um todo. E olhando para esse casal hoje, eu quero compartilhar contigo então 3 lições, 3 princípios para construir esse casamento saudável, que é o que a gente tem falado aqui. Não existe família perfeita. Uma família começa com um casamento. Por que eu vou falar de casamento, missão e propósito? Porque toda família começa com um casamento. Não existe família sem casamento. Apesar que hoje em dia também o povo quer começar a família de qualquer jeito. Mas segundo Deus, a família começa com um casamento entre um homem e uma mulher. É assim que se inicia uma família, biblicamente falando, na direção de Deus. Então, um casamento tem uma parte muito importante. Não existe família sólida, saudável, sem casamento sólido e saudável. Sem um marido, uma esposa saudável, um relacionamento saudável. Portanto, 3 coisas que Priscila e Áquila nos ensinam. Então Priscila e Áquila vão nos ensinar que para construir uma família sólida, o casal precisa de 3 coisas. 3 coisas, a história desse casal aqui vai nos ensinar isso. Primeira delas, eles precisam permanecer sempre juntos. É a primeira coisa que Priscila e Áquila me ensinam: permanecer sempre juntos. Porque na história de Priscila e Áquila, na Bíblia, incrivelmente, algo muito significativo na história deles, é que todas as vezes que eles são mencionados na Bíblia, eles aparecem juntos. Nunca aparece Áquila é o cara, Priscila é a mulher. Não, toda vez que eles são mencionados, eles estão juntos. No ano 52, o imperador expulsa eles da terra deles, da terra de Roma. Eles enfrentam a crise juntos. É ali que eles encontram Paulo. E toda vez que você vai ver esse casal aparecendo na Bíblia, você vai encontrá-los juntos, enfrentando crises, trabalhando juntos, servindo juntos, na igreja juntos, sempre permanecendo juntos. Porque um casamento honrado por Deus é aquele que você não apenas dá as mãos, mas você entrelaça os braços. É quando você entende que não é mais uma vida solitária, não é mais aquilo que o pastor Bonfim falou aqui na ceia: depois que eu conheço Jesus, nada mais na minha vida é conjugado no singular, tudo é no plural, é no nós, não mais no eu. Portanto, o nosso maior problema é que tem gente casando e continuando no eu. Eu casei para eu ser feliz, para eu receber, para eu ter, para eu fazer isso, para eu, é tudo no eu, é tudo para você. E quando a gente olha para a Bíblia no casamento, ele fala de juntos, de permanecer juntos. Inclusive está no primeiro casamento, Gênesis capítulo 2, está escrito: apegar-se-á a sua mulher e serão ambos uma só carne. Essas 2 palavras que eu deixei em letra maiúscula aí nesse versículo, apegar-se-á, é uma palavra bíblica que no original significa algo que se alcança por esforço. Portanto, a Bíblia está dizendo que casamento é algo que você alcança por esforço. Casar tem que ter esforço. Formar aliança tem que ter esforço. Nem todos os casais conseguem manter isso na relação de permanecer juntos. E é por isso que eu também quero dar essa palavra hoje aqui, porque a gente vive no tempo em que a individualidade do casal está sendo celebrada. Ou seja, a mulher precisa ocupar o seu papel, o homem precisa recuperar o seu papel.
É o que a gente mais ouve. A mulher, e aí o feminismo e o machismo lutando como se fosse casamento uma competição. Você que ainda não casou, você que já é casado, deixa eu lhe dizer, na ideia de Deus, não existe a mulher mais forte que o homem mais forte que a mulher. Existe um casamento, os dois juntos. Apegar-se-á é os dois se esforçando para permanecer juntos. Mais do que ser amantes, mais do que vida sexual, mais do que tudo isso é ser parceiro. É entender que casamento é dar primeiro e receber depois. Casamento é abandonar a vida parasita e sanguessuga do eu primeiro e entregar primeiro. É isso que a Bíblia ensina. Por isso que esse casal o tempo todo eles aparecem juntos. E uma coisa incrível aparece na história desse casal. Aliás, uma coisa que eu preciso ressaltar a vocês, que é diferente em toda a Bíblia o que aparece nesse casal. Porque eu falei aqui, se você contar quantas vezes a Bíblia cita Priscila e Áquila, são 6 vezes. E acontece algo diferente na citação deles. Por quê? 4 vezes eles são citados desse jeito que eu estou falando aqui, Priscila e Áquila. E 2 vezes eles são citados como Áquila e Priscila. Ah, pastor, qual a diferença? O que isso importa? Importa muito. Por quê? Porque na lei daquela época e no costume daquela época, nunca se citava um casal falando o nome da mulher primeiro. Era uma aberração. Era completamente fora dos padrões. A mulher nunca era citada primeiro. Mas Jesus Cristo, a gente não precisa fazer aquilo que Jesus já fez. Jesus restaurou a mulher ao seu papel. Paulo também fez isso. Olha que coisa, ele vai citar 4 vezes falando Priscila. Ele que era um judeu ferrenho da lei, primeiro citar o nome da mulher antes do homem. Isso era uma afronta para aquela época. Era um negócio maluco dizer, é como se você estivesse dando mais importância à mulher do que ao homem. Mas a visão que Paulo vai nos passar sobre esse casal é que não era só a Priscila, não era só o Áquila, eram ambos juntos. Eles são citados o tempo todo juntos. E se a gente não romper com essa visão de hoje, de que agora é só a mulher, agora é só o homem, que um é mais importante do que o outro, e a grande verdade é que eles eram inseparáveis, eles permaneceram juntos. Portanto, num tempo de acirrada disputa entre homens, mulheres, quem é mais importante, quem ganha mais, eu sou mais dominador, eu preciso mais, a Bíblia vai nos lembrar de algo que é acalentador. Não é você, não é só sua esposa ou seu marido, são vocês dois juntos que farão a diferença num tempo tão difícil como nós vivemos. Priscila e Áquila trabalharam juntos, serviram juntos, estavam na igreja juntos, amaram a Cristo juntos. Então aqui está uma grande verdade sobre casamento. Para você que é solteiro, para você que já é casado, uma grande verdade sobre o casamento. O objetivo principal do casamento não é a perfeição, é a parceria. Você não casa porque você encontrou alguém perfeito, porque você também não é perfeito. O objetivo de casar não é encontrar alguém perfeito. Alguém está querendo casar, eu preciso encontrar a pessoa certa. Pastor, eu não casei ainda porque eu não encontrei a pessoa certa. Cuidado que você vai ficar para titia, porque não dá para encontrar a pessoa certa. Casar é sobre ser a pessoa certa. É sobre você ser a pessoa certa para o outro. É você entender que agora a vida é tudo junto. Quando a Bíblia diz apegar-se à sua mulher, os dois serão uma só carne, depois do casamento, minha gente, não tem nada mais só de um. Tu vai ver o que vai ser esse troço de Virgínia e Zé Felipe agora, com a grana que está envolvida nesse negócio. Você vai ver o que vai ser isso. O que é meu, o que eu conquistei, isso fui eu que ganhei, aquilo foi ela que ganhou, aquilo foi eu que eu ganhei. Depois que você casa, você pode até ter conta separada no banco se você quiser, mas a verdade é, depois que casou, tudo é dos dois. Biblicamente é isso que a Bíblia ensina, tudo é dos dois. E um dos grandes desastres do casamento é isso.
É quando o casal, ou o homem ou a mulher, olha para o outro e diz: eu trabalho e você fica em casa, cuidando dos filhos. Isso foi muito comum antigamente, os homens. O homem está trabalhando, hoje não é mais assim, porque as mulheres trabalham muito, mas antigamente era muito isso. Eu trabalho e você não faz nada, você só cuida dos filhos. Essa era a frase: você não faz nada, só cuida dos filhos. Quem lembra disso aí? Levante a mão. Era assim ou não era? Como se cuidar dos filhos é não fazer nada. Na verdade, a parte mais importante. Então não importa se a mulher está em casa ou o homem está em casa, quem está fazendo o quê? O que a Bíblia vai me ensinar é que no casamento os dois precisam estar entendendo isso. Não é mais o seu dinheiro, a sua carreira, a sua vida, é a sua família agora. Amém, igreja? Eu me lembro de um casal, acho que eu já contei aqui, que eu atendi em São Paulo uma vez. Eu posso contar a história deles aqui. Uma vez eu fui procurado por uma esposa na igreja. Ela entrou na minha sala, ela era da liderança da igreja, nos ajudava muito na igreja. E ela entrou na minha sala numa manhã, acho que segunda ou terça-feira, mas era bem no início da semana, eu me lembro bem. E ela entrou na minha sala na igreja, que era uma sala bem pequenininha. Ela entrou empurrando a porta e disse assim: agora eu me separo, pastor. Eu não aceito isso, eu vou me separar. Eu disse para ela: bom dia, minha irmã, o que está acontecendo? Mas ela estava daquele jeito, ela estava tipo a mulher do Macron aquele dia lá. Não sei nem se ela também não fez o que a mulher dele fez também, né? Mas ela estava desse jeito. Eu disse: mas o que aconteceu? Ela servia na igreja, era líder na igreja, o marido também, todos eles, a família dela. Eles se casaram já tarde, se conheceram pela internet. Um de Brasília, o outro de São Paulo. Se conheceram na internet, num Tinder de Jesus. Não sei se existe, mas foi lá, né? Se conheceram, se casaram. Ele veio para São Paulo, morava lá. Já os dois, já mais de idade, não se casaram com 20 e poucos, 30 anos, já nos 40 eles se casaram. E tudo normal. Ela era uma profissional extraordinária, ele também, mas nesse dia ela entrou na minha sala revoltada. Eu nunca tinha visto aquela mulher brava como ela estava, daquele jeito. Fiquei até com medo. E aí eu falei: mas o que aconteceu? Aí ela foi me contar o que aconteceu. O que tinha acontecido é que na noite anterior, eles moravam bem pertinho da nossa igreja em São Paulo, e na noite anterior eles tinham terminado o jantar. O marido dela estava no escritório, ela tinha terminado de arrumar as coisas na cozinha, e ela foi até o escritório e disse para ele: meu amor, amanhã eu vou ter que fazer um negócio que eu não me lembro o que é. Você pode me emprestar R$10? Porque o meu dinheiro já acabou, você pode me emprestar R$10? Estou te contando uma história verídica. O marido dela abriu uma gaveta no escritório, tirou um caderno, e aí ele anotou no caderno. Ele disse: eu vou te dar, mas aqui nesse caderno está tudo que eu já te emprestei desde quando nós casamos. E mostrou o caderno da dívida. Meu irmão, eu acho que foi pior do que com o Macron aquele dia lá. Foi. Ou seja, o tempo fechou, a mulher estava revoltada. E não adianta, filho, os dois trabalham. No caso dela, os dois trabalham. Mas irmão, você que é casado, por experiência própria, eu tenho 31 anos de casado, o dinheiro da mulher sempre acaba primeiro mesmo, é assim. É normal, elas compram mais, vai acabar sempre primeiro. É normal, acostume-se com isso, né? Agora veja bem, eles estavam numa fase da vida que eu era o presidente de uma escola teológica naquela época, e ela era funcionária dessa escola. Ela era diretora, então ela era minha funcionária. E eu, trabalhando lá, que era no Belém, eu chegava lá às vezes no intervalo, à noite, e eu e a Adriana, e depois a Adriana também trabalhou lá. Eu dizia: vamos tomar um café, tinha uma padaria em frente. O que ela me dizia? Não podemos, pastor, porque eu e meu marido estamos juntando dinheiro para comprar a nossa casa, e nós não podemos gastar nada.
Aconteceu uma vez, 2 vezes. Na terceira vez eu disse: minha irmã, eu pago o cafezinho, uma xícara de café custa R$2. Eu pago para você com a Adriana, vamos tomar um cafezinho, fazer uma pausa no trabalho. Não posso, pastor, porque não quero também que o senhor pague. E assim eles estavam. Aí quando eu abri, eu comecei a entender que o negócio era dinheiro. Mas eu vou resumir a história. Contornei a história, chamei o marido no outro dia, conversei com o peão, falei com ele, orei com ele, fiz um processo de libertação. Todas essas coisas aí teve que fazer, apesar dele já ser crente há muitos anos. Enfim, trabalhamos lá. Deu alguns meses, essa mulher descobre que está com câncer. Alguns meses depois. E começamos a luta, acompanhando a família deles. Os dois não tinham filhos, só os dois. E começamos essa luta. E eles, a maior preocupação da vida deles era uma poupança para comprar uma casa em São Paulo. E ela teve câncer. Aí foi aquela luta. Foi. Teve que fazer cirurgia. Anos, acompanhamos alguns anos. Até que chegou com 44 anos. E ela faleceu. Não resistiu a essa doença. Depois que ela falece, eu me mudo aqui para Sorocaba. Logo depois que ela falece, a gente acompanhou. Ela era incrível, tinha doutorado, uma pessoa incrível. Mas enfim, eu me mudo para cá. Passa alguns meses depois que ela falece, eu recebo uma ligação aqui em Sorocaba de um irmão lá da igreja que eu fui pastor. Ele diz assim para mim, alguns meses, uns 8 meses depois: pastor, o senhor se lembra do irmão tal, que foi esposo da irmã tal, que faleceu? Eu disse: claro que eu me lembro. Então eu estou ligando para o senhor, porque o senhor sabe, ele casou de novo. Ele casou outra vez, logo depois ele casou, alguns meses depois, se casou novamente, não tem nenhum problema. Casou-se de novo. E aí ele diz: então, eu estou te ligando, pastor, porque esse irmão está muito doente. E ele descobriu uma doença degenerativa que está paralisando todos os órgãos dele. E ele está nos últimos dias. Falei: vou tentar visitá-lo. Não deu tempo. Passou umas semanas, o homem também morreu. E aí eu recebo de novo a ligação desse irmão dizendo: pastor, o irmão morreu. Assim rápido, em período rápido, morreram os dois. Resumo da história: quase se matavam por causa de um cafezinho, porque precisa fazer a poupança. Ela morreu, ele casou com outra, deixou a poupança e para ele e para outra. Aí ele morreu e a poupança ficou para a segunda, que comprou a casa só para ela, porque eles estão no céu. E muitos casais estão nisso. Não deu tempo nem de comprar casa, não deu tempo de fazer nada, e só deu tempo deles brigar porque não permaneceram juntos. Quem está entendendo o que eu estou contando aqui para vocês? Por isso que eu falei que eu posso contar essa história, porque os dois já estão no céu, já estão mortos mesmo. Não tem problema, né? Você sabe de quem que o pastor está falando? Já morreu os dois. Aconteceu comigo no meu ministério, acompanhei. Perceba, então o casamento é sobre parceria, permanecer juntos, e não apenas você achar que casamento é continuar com essa visão de que tudo é seu, que não é, que agora é tudo dos dois juntos. Mas Priscila e Áquila vão nos ensinar uma segunda coisa. Marque aí: para um casamento, uma família sólida dar certo, precisa de uma segunda coisa. Os dois precisam crescer juntos na palavra. É a segunda coisa que eu aprendo com esse casal: crescer juntos na palavra. E aqui a gente vai ler o texto sobre Priscila e Áquila, de Atos 18, que diz: Paulo foi vê-los, e uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando com eles e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Olha agora, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Quando Priscila e Áquila chegam em Corinto, encontram Paulo, também judeu, com a mesma profissão, e olha o que acontece:
Paulo vai morar na casa deles, é o que a Bíblia está dizendo. Eles recebem Paulo na sua casa, há uma empatia. Paulo é solteiro e eles começam a cuidar de Paulo. E Paulo começa a fazer o quê? Pregar a palavra de Deus para eles. E 1 ano e meio eles aprendem a Bíblia diretamente do maior nome do Novo Testamento. Imagine que privilégio é isso. Eles não conheciam Jesus ainda e Paulo vai pregar para eles durante 1 ano e meio na casa deles. Eles se convertem, eles crescem na palavra e eles começam a servir a Deus, a servir Paulo, a servir a igreja. Então antes eles eram um casal, mas sem uma experiência com Jesus, sem uma experiência com Deus, sem uma experiência com o Cristo Salvador. E eu até posso te dizer que eu acho que eles tinham um bom casamento. Não conheciam Jesus e tinham um bom casamento, porque até pessoas que não conhecem a Cristo podem ter um bom casamento. Eu acredito nisso, porque há pessoas assim, nem têm uma experiência com Deus, com a palavra de Deus, mas podem ter um bom casamento. Mas o que a Bíblia vai me mostrar é que depois da experiência com Cristo, Priscila e Áquila voam, crescem na palavra, e o casamento deles se torna ainda melhor, com mais excelência ainda. E aí agora eles não estão mais perseguindo apenas conforto, apenas uma vida melhor. Agora eles estavam comprometidos em crescer em Jesus e na palavra. Preste atenção nisso, porque talvez essa seja a principal causa de tanto problema nos casamentos, porque falta uma experiência real com Deus na pessoa de Jesus, com um dos cônjuges. Porque se você ainda não depositou a sua fé em Jesus Cristo, não tem uma experiência pessoal com Ele, seu casamento não vai ser completo, porque ele passa a ser completo quando eu me relaciono com Jesus. Eu aprendo o que é realmente amor, o que é realmente perdão, o que é realmente doação, o que é realmente viver, porque ninguém dá aquilo que ainda não recebeu. A verdadeira união só é alcançada em Cristo. Então desde o primeiro dia a gente vai ver esse casal crescendo na palavra juntos. Todos os sábados com Paulo, todos os dias em casa. Pense nisso, 18 meses, esse casal aprendendo a palavra de Deus direto com Paulo. Como eles devem ter crescido, quantas aulas eles tiveram, e eles passam a amar a Deus e a palavra de Deus. E embora trabalhassem numa oficina, fazendo tendas, eles também cresciam na palavra. E eu penso muito nisso. Talvez é exatamente isso que falta a muitos casamentos, ou a muitos que vão entrar no casamento. Mulheres e maridos que não mais crescem na palavra, não mais se dedicam à espiritualidade, a buscar a Deus, a conhecer a Deus e a derramar aquilo que recebem de Deus na vida, em primeiro lugar do seu cônjuge. Porque todos os acontecimentos narrados depois disso aqui vão mostrar como Priscila e Áquila são diferentes, porque tiveram uma experiência real com Deus, e o casamento que já era bom ficou ainda melhor. Então quando Deus entra na nossa vida, o que é bom tem que ficar melhor, e o que estava ruim é restaurado e transformado, porque agora um cônjuge tem uma experiência real com Cristo. Quem está entendendo? Se você lê na sua Bíblia, quando Paulo deixa Corinto, vai embora de Corinto, eles o acompanham e Paulo coloca eles para serem pastores numa igreja, porque eles cresceram na palavra, porque eles cresceram no relacionamento com Deus. Por isso que eu estou falando de casamento, propósito e missão, ou casamento, missão e propósito, porque um casamento sem propósito não vai dar em lugar algum. Porque o principal objetivo do seu casamento, irmão, não é comprar uma casa maior, não é comprar outro carro. E tem muita gente se acabando no nada porque não tem propósito. E você não está em busca da pessoa perfeita, você está em busca da pessoa que vai cumprir o propósito de Deus junto com você. Porque gente sem propósito não dá em lugar algum. Já percebeu? Aliás, esse casamento dos famosos aí, porque não tem propósito nenhum. Tem muito dinheiro, tem muitos bens, tem muitas coisas, mas não dá em nada. Nós vamos embora desse mundo e tudo isso aí vai ficar. Agora, qual é o real propósito da sua vida, da sua família, do seu casamento?
Crescer junto na palavra, conhecer a Deus e praticar isso, vai transformar a minha família, vai transformar a sua família. Porque sem dúvida, o casamento é muito mais do que só comprar uma casa, comprar um carro, pôr meu filho na escola, fazer aquela viagem. Sua família está na terra para mais do que isso. Ou se não, você está paralisado com algo muito pequeno. Mas a terceira coisa sobre Priscila e Áquila é ainda mais impressionante. Eles permanecem juntos em todas as fases da vida deles. Eles entendem isso, um não é mais importante que o outro. Tudo é dos dois. Eles crescem juntos na palavra. Mas em terceiro lugar, o que a Bíblia vai dizer? Que eles servem juntos a Deus e o próximo. E isso também é muito incrível na história deles. Eles servem juntos a Deus e ao próximo. Ou seja, eles conheceram Jesus, conheceram a palavra e entenderam e aprenderam que servir a Deus e o próximo é um chamado para a nossa vida e para a nossa família. Olha o que vai dizer a Bíblia. Saúdem Priscila e Áquila. Olha Paulo falando. Meus o quê? O que está escrito aí, igreja? Meus colaboradores em Cristo, servos em Cristo Jesus. Eles arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Olha só, Priscila e Áquila não apenas ganhavam a vida juntos, não apenas tinham uma casa juntos, não apenas cresciam na palavra juntos, mas eles também serviam ao Senhor e o próximo juntos. Por quê? Olha aqui para mim, casamento não é apenas sobre encontrar o amor, é sobre compartilhar propósito, é sobre compartilhar missão. Priscila e Áquila não têm títulos, não eram pastores, não eram profetas, mas eles trabalhavam servindo a Deus, servindo ao próximo. Se você olhar o histórico deles, você vai ver uma coisa incrível, porque a Bíblia, o livro de Atos de Romanos, vai dizer tudo como eles serviram. Por exemplo, eles serviram acolhendo o apóstolo Paulo na casa deles. Atos 18:3, está aí o texto. Ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Eles abriram sua casa para Paulo morar. Eles receberam o apóstolo Paulo na sua casa. Mais do que isso, se você continuar lendo, vai aparecer um outro nome muito importante do Novo Testamento, chamado Apolo. Eles serviram Apolo, abriram a casa deles para Apolo e prepararam esse homem para ser um pregador que mais tarde seria comparado a Paulo e Pedro. Atos 18:26, a Bíblia vai dizer: logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com maior exatidão o caminho de Deus. Paulo chama eles de colaboradores. Agora eles abrem a casa, trazem um outro homem para dentro de casa. Eles explicam a Bíblia para ele, e esse homem se transforma no maior ou no dos maiores pregadores do Novo Testamento. Sabe por quê? Porque os casamentos mais fortes são unidos com mais do que sentimentos, são unidos com missão e com propósito. Priscila e Áquila estavam juntos numa missão, a missão de servir a Deus e servir ao próximo. E muitos casamentos estão terminando porque não tem missão, não tem propósito, não tem senso de serviço. Tem só essa mentalidade sanguessuga, parasita, de que eu estou na terra para comprar umas coisas, e eu estou morando nessa terra para eu poder retirar o máximo que eu puder. Deus não tem problema nenhum com você ter mais, comprar mais, ter uma vida melhor. Não há problema, mas não esqueça, Jesus, o nosso Senhor, vai nos ensinar que nós somos chamados para servir. E quando um casal entende isso, como Priscila e Áquila, eles estão juntos e entendem que a vida deles é mais do que a profissão, é mais do que ser engenheiro, médico, pastor, é mais do que ser professor, é você servir a Deus e as pessoas com o que Deus te deu, com os dons que Ele te deu, vai além disso. Então eles abrem a casa, eles fazem mais do que isso. A Bíblia vai dizer que eles colaboram com Paulo, e a Bíblia vai dizer que eles abrem a casa deles e transformam a casa deles numa igreja. Olha o que diz
Paulo vai dizer que eles arriscaram a vida, mas olha o que diz 1 Coríntios 16, 19. As igrejas da província da Ásia envia-lhes saudações. Áquila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor. E também a igreja que se reúne na casa deles. Vou repetir: casamento não é só sobre amor, casamento é sobre missão e servir. E muitos estão terminando porque não tem propósito, não serve nada, não serve a ninguém. Eles arriscaram a vida por causa de Paulo. Eles estão sempre prontos, seja para servir, recolher, abençoar pessoas. Eles servem e abrem a casa deles, que vira uma igreja. Eles são suporte. Eles estão com um casamento sempre no meio da comunidade. Deixa eu lhe dar uma palavra: um casamento sem comunidade é um casamento vulnerável. Um casamento onde os dois se isolam é um casamento totalmente vulnerável. Porque um dos maiores, me escute por favor, um dos maiores perigos para o seu casamento, para a sua família, não é um ataque absoluto do diabo contra a sua casa, mas sim uma caminhada lenta e sutil para um cristianismo casual, para um cristianismo sem compromisso, para um cristianismo sem Deus, sem amor e sem serviço. Isso é mais perigoso do que qualquer outro ataque. Mais perigoso do que qualquer ataque do inimigo contra a sua família é você, seu cônjuge, sua casa começar a praticar um cristianismo só religioso, só de vez em quando, que não está comprometido com missão, com serviço, com amar a Deus, amar ao próximo, com entregar, com servir, com doar. Afinal, eu lhe pergunto: para que tu quer essa casa maior se ninguém vai na sua casa? Para que você quer agora essa mesa grande se nunca tem ninguém para fazer uma refeição com vocês? Para que você quer esse monte de televisão se você só assiste sozinho, trancafiado no seu canto? Não tem ninguém junto, não vai ninguém lá. Para que você quer esse tapete caro se ninguém pode pisar, entrar? Ah, não vamos chamar ninguém não, porque suja meu tapete, suja o meu sofá. Para que você quer então isso? Porque essas coisas vão embora, gente. E o que esse casal está me ensinando é que eles decidiram servir a Deus juntos, franquear sua casa, sua vida, entender isso. Eu poderia falar aqui para vocês, ficar falando aqui para vocês só sobre algumas coisas que a gente ouve o tempo todo sobre casamento. Seja mais gentil, minha irmã não pode dormir com camiseta com o rosto de político, porque isso aí vai fazer mal para o seu casamento. É verdade, não pode mesmo. Eu podia ficar falando dessas coisas, mas eu quero dizer 3 coisas fundamentais. Ou você entende que elas são bases, que o casamento é sempre junto, agora é tudo de um só, toda a vida, que vocês precisam crescer juntos na palavra, crescimento com Deus, conhecimento de Deus, investir isso e servir a Deus e o próximo juntos. Ou nós podemos nos perder no meio do caminho e ter uma vida familiar sem propósito algum. Ou você pode transformar sua casa, como esse casal fez, num lugar que abençoa, cura, toca pessoas, toca crianças. Ou você pode abrir um jantar na sua casa, convidar amigos, compartilhar seu testemunho. Ou você, irmão, pode chamar mulheres, fazer um café da tarde, compartilhar o que Deus fez na sua vida. Você não vai ser talvez um grande pregador, você talvez não vai ser uma pessoa que vai cantar no louvor na igreja, mas o que isso importa? Porque na verdade, eu mesmo só estou aqui hoje porque um dia uma mulher abriu a sua casa para receber toda semana 40, 50 crianças na casa dela, para ela ensinar de Jesus no bairro que eu morava. Foi assim que minha família conheceu Jesus. Quando uma mulher, uma senhora, abriu sua casa e decidiu toda quarta-feira ensinar a Bíblia. Não ensinava a Bíblia para adultos, ela ensinava a Bíblia para crianças. E minha irmã com 6 anos de idade começou a ir lá. E depois eu com 8 para 9 comecei a ir lá também. 40 anos depois eu estou aqui pregando a palavra, porque uma mulher decidiu
abrir a casa para ensinar o evangelho para crianças. Mas nós achamos que o que só vale é o que é feito aqui no púlpito, o que é feito aqui. Não tem nada a ver. Você pode servir a Deus, servindo pessoas, com sua profissão, com seu talento, com o que Deus te fez. Agora, casais, lembremos disso. Uma família sem propósito, sem missão, um casamento sem propósito, sem missão, é por isso que termina, porque não vai dar em nada. Qual era o propósito disso? Por isso que hoje a gente tem os casais que estão querendo ser pai de bebê reborn. Porque não tem propósito nenhum. Vida sem propósito, vida sem lógica, vida sem sentido. Aliás, é até bom eles ter bebê reborn, porque você imagina duas pessoas assim se reproduzir, o que não vai sair, né? Só Jesus. Então, casamento, família sólida tem a ver com isso aqui, ó, que a Bíblia ensina. Tem a ver com um monte de outras coisas que você precisa, que eu sei que um casal precisa. Romantismo, um monte de coisa. Mas eu preciso te lembrar que se não tiver propósito, missão, servir, palavra de Deus, entender de permanecer juntos, que o casamento não é uma aventura experimental. Vamos ver se vai dar certo, vamos ver o que vai dar. Se você não entender isso, a base do que a palavra de Deus ensina, vai ser muito difícil construir uma família sólida e com propósito. Que Deus nos abençoe, para que esse exemplo de Priscila e Áquila, que permaneceram juntos em todas as crises, resolveram seus problemas juntos. Quando veio um problema, não sai cada um por uma porta para fazer o que quer, não, resolveram juntos. Cresceram juntos na palavra, na experiência com Deus, porque o seu casamento vai melhorar à medida que você melhorar a sua relação com Deus. Porque ninguém que se relaciona com Jesus fica do mesmo jeito. E quando a gente se abre para servir juntos a Deus e o próximo.